Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo que me ouve. É uma alegria muito grande, através dessa gravação, poder partilhar contigo uma palavra da parte de Deus. Hoje eu estarei lendo um salmo muito querido por mim, um salmo que, sem dúvida nenhuma, marcou e teve grande influência em minha vida, principalmente no início da minha jornada, da minha caminhada como cristão. Este salmo que lerei é o Salmo 84. É um salmo muito belo, é um salmo muito profundo e que, sem dúvida nenhuma, irá falar ao teu coração através deste áudio, através dessa gravação. Diz assim o Salmo 84: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nos colocamos diante de ti, com gratidão, com humildade, com reverência, sabendo que estamos diante do Deus do universo, o Criador, o Rei supremo e absoluto sobre tudo o que existe. Pai Santo, tu nos deste a tua palavra, as Escrituras, a Bíblia, e ela é suficiente, Senhor, para nos instruir, para nos dirigir, para nos ensinar tudo a respeito de Ti, da Tua vontade, de como devemos viver de forma a agradar a Ti. Eu lhe suplico que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ilumine o nosso entendimento e nos ajude a crer, a confiar em Ti e aplicar essa passagem, esses versos aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia daquele que me ouve, daquele meu amigo e minha amiga, irmão e irmã que está a ouvir. Assim eu lhe suplico, com gratidão, te dou graças, no nome de Jesus. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É assim que inicia-se esse salmo. É um salmo que foi composto, escrito, um tipo de canto, uma música, uma oração, uma forma de expressar adoração, escrito por um dos filhos de Coré. Este salmo é um salmo que fala a respeito das saudades do templo, saudades da igreja, quando nós entendemos, aplicando do Antigo Testamento, fazendo essa ligação com o Antigo Testamento com o Novo. Sabemos que nesse contexto não era a igreja que se chamava, mas era a congregação, o juntar de pessoas, de irmãos e irmãs que professavam a fé no Deus de Israel, no Yahvé, e eles continuamente, como nós fazemos hoje, como nós nos reunimos semanalmente, embora um pouquinho debilitados, retornando pouco a pouco por questão da pandemia, desde os tempos antigos, o povo de Deus, os israelitas, os hebreus, eles se reuniam sempre, continuamente,
para adorar a Deus, para celebrar o grande eu sou. E esse salmo, ele nos fala sobre as saudades, o desejo que os servos do Senhor do passado, especificamente esse autor do salmo, expressa a alegria que ele tinha em seu coração, o desejo, a vontade, o prazer de estar na casa de Deus. Não apenas por causa dos irmãos ali, dos demais homens e mulheres de Deus que adoravam a Deus em conjunto, mas também, principalmente, um desejo profundo de estar na presença de Deus, de estar diante do Senhor, de se deleitar e poder se alegrar e ser renovado na presença de Deus. E ele começa então dizendo, expressando isso. Ele diz que o desejo dele de estar na presença de Deus é algo amável. Quão amáveis são os seus tabernáculos. E é legal que ele usa a palavra aqui, Senhor dos Exércitos. Ele não fala Senhor Deus ou Grande Rei, expressões que são muito utilizadas nos Salmos, mas ele diz Senhor dos Exércitos. Essa expressão, Senhor dos Exércitos, remete à grande força e poder que Deus tem sobre toda a sua criação. Naqueles dias, os exércitos tinham uma força militar, bélica, muito grande. Era algo muito temível. Os povos que tinham mais forças bélicas, militares, de combate, eram temidos pelos povos menores. E o salmista aqui, então, ele diz o seguinte, o Senhor é o Senhor dos exércitos, aquele que é o grande general, o grande capitão, o grande comandante todo-poderoso sobre todas as coisas. Essa é a ideia que ele traz aqui quando ele usa essa expressão Senhor dos Exércitos. Ele vai repetir no restante do Salmo. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus ele é muito maior, é muito mais poderoso, é muito mais soberano do que muitas vezes nós imaginamos. Por vezes nós temos uma ideia de Deus, mesmo nós cristãos verdadeiros, temos uma ideia de Deus muito pequena, muito, talvez, pueril, como uma ideia de criança, sabe? Bem pequenininha, aquela, até posso dizer assim, infantil a respeito do Deus Todo-Poderoso que se revela nas Escrituras. Então ele começa esse salmo expressando isso, a sua vontade de estar na presença desse Deus grandioso. Em seguida ele diz no verso 2, a minha alma suspira, desfalece pelos atos do Senhor. Por que pelos atos do Senhor? Ele não está se referindo apenas à construção, edifício, às tendas que eles construíam para adorar a Deus, mas ele está se referindo ao desejo pela própria presença de Deus que se revelava ali, assim como Deus se revela, se manifesta quando nos reunimos nos templos atualmente hoje, de uma forma especial. Esse era o desejo do salmista, por isso que ele queria estar na casa de Deus. Ele vai continuar dizendo assim, o meu coração e a minha carne exultam, se alegram pelo Deus vivo. Qual que é o seu maior desejo na vida? O que é aquilo que você para pensar e diz assim, é isso que eu mais amo, é isso que eu mais quero, é isso que eu mais anseio? Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, exatamente isso, o que mais ocupa o seu pensar é aquilo que é o seu Deus. Uma das evidências, uma das maneiras mais cruciais, mais importantes que você pode saber se você é um cristão verdadeiro, que você é salvo, que você nasceu de novo, ou seja, que você de fato é perdoado dos seus pecados, justificado e tal, está unido com Cristo, é exatamente essa característica, que Deus é o mais importante para você. Você está preocupado em agradar a Deus acima de todas as outras coisas. E principalmente, Deus é a razão de todo o seu pensar e daquilo que a sua alma mais deseja. Você tem sede por Deus. Eu lhe pergunto, você é assim? Você de fato expressa exatamente isso que o salmista diz aqui? Isso é importante, porque se você
coloca Deus em último lugar, ou se Deus é apenas alguém que você se lembra quando as coisas ficam difíceis, ou você só está preocupado em buscar a Deus quando as coisas não saem como você desejava, mas você não tem esse relacionamento íntimo, próximo com Deus. É para você estar alerta, para você sondar a sua vida, examinar o seu coração e ver se realmente você está na fé. Por outro lado, se você, ao ler esse salmo, você se identifica com isso, é uma ótima notícia essa, porque essa talvez é a maior evidência que você de fato é nascido de novo, que você está arrumando ao céu. Ele tem sede aqui pelo Deus vivo, pelo Deus vivo. Amados irmãos, o nosso Deus é vivo. Nós não servimos a um Deus morto, a um Deus cujos ouvidos estão tapados, que não possa ouvir nossas orações, cujos olhos estão fechados, cujas mãos estão atadas. O nosso Deus vive e Ele está em todos os momentos pronto para ouvir a nossa oração, para nos assistir. E Ele, pelo fato de ser vivo, pode transformar todas as coisas. Para Ele não existe caso perdido, não há caso impossível. Essa ideia aqui de Deus vivo, que o salmista coloca, essa palavra aqui no original, é a ideia do Deus que age. É um Deus que está pronto a mudar as coisas em favor daqueles que o buscam e lhe suplicam. No versículo 3, ele diz assim: o pardal encontrou a casa, e andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes, seus filhotinhos, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. É muito interessante esse versículo 3, porque o salmista ele imagina mais ou menos assim, que era muito comum naquele tempo, nos edifícios que o povo construía para adorar a Deus, alguns passarinhos, né, os pardais, fazerem os seus ninhos ali próximo, se abrigarem dentro dessa localização em que se encontrava o templo. E era muito comum, então, o povo de Deus que ia adorar, ver ninhos ali, um ou outro, e ver esses pardais com os seus filhotinhos. E por isso que ele utiliza essa imagem, né, essa figura de linguagem, para mostrar o desejo que ele tinha de estar com Deus, porque ele sabia que assim como o pardal cuidava ali dos seus filhotinhos, a andorinha, né, ele vai dizer aqui, Deus também cuida de nós, o seu povo, estamos debaixo de suas asas, estamos protegidos por Ele. Ele cuida de nós com ternura, com amor. Essa forma que o salmista coloca é muito bela, é muito amável, muito doce, saber que Deus ele cuida de mim e de você, exatamente dessa forma que um pardal que fazia o ninho ali na casa de Deus, né, no templo daqueles dias, da mesma forma que ele fazia o seu abrigo ali e ele cuidava dos seus filhotes, Deus também deseja que nós estejamos na sua presença, que nós descansemos no seu cuidado. Ele diz assim no versículo 4, bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Ele está dizendo o seguinte, que aqueles cuja vida, sinceramente, está na presença de Deus, aqueles que desejam fazer a vontade de Deus continuamente, esses irão naturalmente viver uma vida de alegria. Essa palavra que ele fala aqui, louvor, louvam-te perpetuamente, ou seja, se alegrarão perpetuamente. Então, quando nós habitamos na casa de Deus, aqui no sentido figurado, na presença de Deus, que hoje, por intermédio de Jesus Cristo e por intermédio do Espírito Santo, nós somos o próprio templo de Deus, nós, se o somos, uma das outras características de fato que somos convertidos é que vai haver louvor continuamente em nosso coração. Vai haver gratidão, mesmo diante das provações e dificuldades que sobrevenham. Nós iremos estar louvando a Deus perpetuamente. Um exemplo é Paulo e Silas. Vocês se lembram quando Paulo e Silas, após pregarem o Evangelho ali em Roma, serem capturados, serem humilhados, serem zombados, torturados, terem as suas costas rasgadas, sentirem uma dor terrível.
Eu acho que você, quando era criança como eu, apanhou de varinha, né? Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai, ele, graças a Deus por isso, me disciplinou muitas vezes. E eu lembro que doía muito. Imagina agora Paulo e Silas levando uma surra muito maior que a gente consegue imaginar. A dor que eles estavam sentindo, sendo humilhados, despidos em praça pública e depois jogados como nada, como lixo em uma prisão. E ali eles podiam, irmãos, chorar, se entristecer, se desanimar, dizer assim, vou desistir dessa fé, por que eu vou servir esse Deus? Tudo dá errado na minha vida, quanto mais eu tento ser fiel, quanto mais eu tento agradar a Deus, as coisas só vão de mal a pior. Eles tinham motivos, vamos dizer assim, mas o que eles fizeram ali na prisão? Eles louvaram perpetuamente, eles adoraram, começaram a cantar hinos, começaram a orar. E Deus se agradou daquilo, aquela oração, aquele louvor, misturado com o sofrimento que eles estavam passando, chegou a Deus como aroma agradável. E o que aconteceu? As cadeias se quebraram, os grilhões se romperam, aquela prisão começou a tremer, o chão, a estrutura abalou e aquelas portas ali foram abertas. Foram abertas, porque Deus, ele se agrada de quando nós confiamos nele e o adoramos, como fez Jó, como fez tantos outros servos de Deus na palavra, que em momentos difíceis, em momentos escuros, decidiram adorar a Deus em vez de murmurar. E o que aconteceu em seguida? Eles saíram ali da prisão, tiveram a oportunidade, em meio àquela circunstância, de testemunhar o Evangelho de Cristo. O carcereiro que ia se suicidar foi salvo, a sua casa foi salva, a sua família toda foi salva e batizada, como nós vemos ali no registro de Lucas, em Atos. Então, meus irmãos, o sofrimento, as provações que nós passamos, elas têm um propósito de Deus. Por isso, não se desanime, não se fique abatido, não se prostre, mas faça como esse salmo diz que deve ser, como fizeram os grandes servos do Senhor no passado, que foram igual a nós. Eles não são super-heróis. Paulo e Silas, como eu dei exemplo, eles eram homens igual a nós, sujeitos à dor, à tristeza, mas eles decidiram, eles escolheram. Guarde essa palavra, eles escolheram, em meio ao sofrimento, adorar ao Deus único e verdadeiro. O salmista vai continuar voltando para o Salmo 84, no versículo 5, ele vai dizer assim: bem-aventurado, isto é, muito feliz, muito, muito, muito abençoado, o homem cuja força está em ti, em cujo coração, presta atenção no detalhe, em cujo coração se encontram caminhos aplanados. Ele diz aqui que aquele que verdadeiramente é feliz, o cristão verdadeiramente feliz, é aquele que coloca a sua força e a sua esperança em Deus. Da onde você tem tirado a sua força, meu amigo e minha amiga? Tem sido dos seus próprios recursos e meios? Ou você tem tirado força da palavra de Deus, se alimentado da verdade de Deus e tem crescido nisso e sua força tem vindo de Deus? É assim que nós devemos agir diante de todas as circunstâncias, até quando estejamos vivendo em momentos de prosperidade. E sabe, irmãos, às vezes a gente pensa assim, né, que quando está tudo mal na vida, que é aí que a gente busca Deus e é assim. Mas eu vou falar para você uma coisa: quando as coisas estão indo bem na nossa vida, é muito mais perigoso. Quando tudo no nosso céu está claro, quando todas as coisas estão dando certo e bênçãos de todos os lados, se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não vigiarmos de forma ainda mais intensa, mais cuidadosa, nós começamos a adorar mais as bênçãos do que o abençoador. Então, irmãos, às vezes, né, você olha para alguma pessoa que está dando tudo certo na vida dela, bênçãos e prosperidade, isso não significa que ela está agradando a Deus. E pode ser que ela esteja até desagradando a Deus. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Nos momentos de dificuldade, temos que tomar cuidado para não nos desfalecermos totalmente, mas nos fortalecermos em Deus. Nos momentos de prosperidade, nós devemos ainda mais se fortificar em Deus, se fortalecer nele, ser mais cuidadosos para que o nosso coração não comece a idolatrar
as bênçãos de Deus mais do que o próprio Deus. Ele diz, né, cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Como é que está o teu coração? Teu coração está com caminhos aplanados ou caminhos tortuosos? Jesus disse assim lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. O que significa isso? Está ligado com esse texto aqui que fala, né, caminhos aplanados. Quando Jesus fala da pureza de coração, muitas vezes nós pensamos na ideia relacionada à conotação sexual, né, de pureza, impureza. Mas tem a ver, sim, um pouco disso, né, ter um coração puro, uma mente pura, mas muito além disso, pureza de coração, no texto ali original, né, no que Jesus está tentando dizer, é o seguinte: um coração sem lealdades competindo. Isso é, um coração cujo Deus está em primeiro lugar, antes de todas as outras coisas. João Calvino dizia assim, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que é isso? Nosso coração constantemente, mesmo sendo cristãos já de muito tempo, cristãos verdadeiros, regenerados, e até o último dia da nossa vida aqui, nós teremos de lutar contra isso. Contra ídolos, ou seja, colocar coisas no lugar de Deus. Então aquele que vai ver a Deus, que vai provar dessa presença maravilhosa, gloriosa, essa alegria abundante, de acordo com o que Jesus diz, e nós vemos aqui, e aquele que vai encontrar forças em Deus, é aquele que tem um coração puro, ou seja, que o Senhor é rei absoluto no seu coração. O Senhor está no centro de tudo. Todas as coisas têm importância, mas não tanta importância quanto o próprio Deus. E quando nós somos assim, irmãos, quando nós temos esse coração aplanado e buscamos forças em Deus, acontece o que o salmista diz aqui no versículo 6. O qual, passando pelo vale árido, ou seja, pelos tempos difíceis, pelos vales, pelos desertos, este faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. As provações, irmãos, que nós passamos, as dificuldades, elas foram decretadas, pré-determinadas, predestinadas por Deus, ordenadas por Deus antes da fundação do mundo. Para você entender um pouquinho disso. Às vezes as pessoas, mesmo dentro das igrejas reformadas, calvinistas, elas têm um pouquinho de dificuldade a respeito de compreender os decretos imutáveis de Deus. Vou tentar explicar, resumir de forma simples e clara. Antes de tudo que nós conhecemos e vemos, né, antes do universo, do planeta Terra, de tudo existir, Deus já estava ali. A Bíblia diz que Deus é eterno, ele não tem nem começo nem fim. Deus estava antes do tempo, né, antes de tudo mesmo que você imaginar existir, quando não havia nada, né, nem se sonhava, nem se imaginava. Deus já estava ali no princípio, e ele já na eternidade passada, antes do tempo existir, isso daqui é fantástico. Ele já decretou, ele já organizou, já ordenou tudo o que haveria de acontecer na história do mundo, do universo. Ele é tão perfeito, Deus é tão perfeito, que ele já predeterminou que todas as coisas que vai acontecer sobre as nossas vidas têm o propósito de cooperar para o nosso bem. Estão cooperando para o nosso bem, para o bem dos seus eleitos, daqueles que ele escolheu na eternidade. Porque, irmãos, a salvação é pela graça. Tudo é pela graça, na verdade. Porque se Deus não tivesse escolhido a mim e a você, escolhido o seu povo, a sua igreja, todos nós estaríamos na escuridão, estaríamos nas trevas. Todos nós iríamos para o inferno. Porque o pecado foi algo tão grave, algo tão assim assombroso, aterrador, que Paulo fala que levou à morte espiritual. E o morto não pode fazer nada por si mesmo. Nada. Eu, como bombeiro, eu estudei muito disso, né, dos estados pós-morte, estado, né, de rigidez cadavérica, e sabe, o que acontece com o corpo após a morte. E se você for, por exemplo, num velório, né, você tentar chamar o morto, falar: morto, levanta, você aí, rapaz que morreu, sai daí do caixão, vem para cá, faça alguma coisa. Vai adiantar isso? Não. Porque aquela pessoa está morta, ela não pode fazer nada por si mesma. Mas é muito legal no corpo de bombeiros, né? Dentro da medicina, dentro das questões que envolvem os termos, né, relacionados a essa questão,
médica, de enfermagem e tal, que nós aprendemos do bombeiro, tem algo chamado o estado de morte, que não é, a pessoa está morta, mas ao mesmo tempo ainda dá para ressuscitar. Eu não lembro o termo certo, eu não lembro se é morte clínica, é alguma coisa assim. E que nós do Corpo de Bombeiros, né, quando eu estava no bombeiro, a gente chega no local, a pessoa está praticamente morta, né? Ela não está respirando, o coração parou, e não tem o que fazer por ela. Ela não pode fazer nada, mas daí nós começamos a reanimação, a RCP, reanimação cardiopulmonar, que é a ressuscitação. Nós começamos ali o procedimento, aplicamos o DEA, desfibrilador, e damos um choque ali naquela pessoa, e muitas vezes, dependendo do tempo que nós chegamos, tempo-resposta, nós conseguimos ressuscitar aquela pessoa. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco e fez conosco, amados. Nós estávamos mortos em nossos pecados, não tinha o que fazer por nós mesmos, mas Ele foi até nós, através da sua morte, da sua graça e dos seus planos eternos que Ele decretou na eternidade, aqueles que Ele deveria de salvar. E o Espírito Santo vem e nos ressuscita dos mortos e nos dá uma nova mente, um novo coração. Antes um coração de pedra, um coração duro que odiava a Deus, mas agora novas criaturas somos. E talvez você está ouvindo isso e olhe para a sua vida e fale: puxa, eu acho que eu estou morto ainda nos meus pecados. Eu estou perdido, eu estou sem esperança, sem paz, mesmo dentro da igreja. Talvez porque você precisa ser regenerado ainda. E o que eu falo para você é isso: se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados, confie em Cristo, se apegue até que a paz do Espírito Santo, a alegria, o fruto do Espírito possa florescer em tua vida. E talvez esse tempo difícil que você está passando, de provação terrível, seja não algum castigo de Deus, mas o amor de Deus para levar você para mais perto dele, para mais próximo dele, e talvez até uma conversão verdadeira. E voltando aqui para o versículo 6, né, ele fala: qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. O que é isso, irmãos? Os tempos difíceis da nossa vida são uma oportunidade que Deus nos dá para crescermos espiritualmente, para nos tornarmos mais fortes na fé, mais fortes em Deus. Ele diz no versículo 7, estes, né, nós, os servos de Deus, verdadeiros homens e mulheres de Deus, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Isso aqui está ligado muito com aquilo que Paulo fala em Filipenses: aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que é isso? É ir de força em força. É também aquilo que Paulo falou em Coríntios, né? De fé em fé e de glória em glória. Irmãos, o nosso crescimento espiritual não é muitas vezes como nós achamos que deve ser. Nós pensamos assim que, eu estou bastante tempo na igreja, né? Falando de um cristão verdadeiro. E a gente vai crescer assim muito rápido e já vai se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus, de oração. Não, é algo gradual, é devagar. Deus trabalha em cada um de uma forma. E a Bíblia, quando vai falar sobre o nosso crescimento espiritual, da nossa força espiritual, ela usa muito a figura, é muito semelhante à figura do vegetal, né? Se você olhar, por exemplo, uma planta, imagina, vai na sua casa que tenha uma florzinha, uma planta, alguma coisa do tipo. E se você parar na frente ali e ficar olhando para ela, você vai ficar um dia inteiro ali, 2 dias, e não vai perceber mudança nenhuma, não é verdade? Mas você não ter percebido nada significa que ela não está crescendo? Não, ela está crescendo. Então vá, faça outra coisa, depois de 1 semana ou 2, volte lá e você vai olhar para aquela planta, ela já vai estar maior. Então é o mesmo com a nossa vida espiritual. Deus está trabalhando em nós, Ele começou essa boa obra. Qual é essa boa obra? Nos formar a imagem de Cristo, nos conformar à imagem do seu Filho Jesus. Então tudo que está acontecendo na tua vida, na minha vida, tem esse propósito. As bênçãos que vêm, que nós desfrutamos, os momentos de alegria, mas principalmente os momentos de dor, que nós vamos passar. O Senhor Jesus Cristo já disse, Ele já deixou claro para os seus discípulos. Ele disse assim: no mundo vocês vão passar por aflição, vão passar por aflições, mas não desanimem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que significa isso? Jesus Cristo já consumou tudo na cruz, e se nós estamos em Cristo, nada pode nos roubar a salvação,
Nada. Nós não podemos cair do nosso estado de graça. Nós iremos perseverar e ser preservados por Deus até o fim, pela graça soberana. E isso deve nos dar alegria e paz, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida espiritual, de fraqueza, de desânimo, de quedas. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la. E nós iremos indo de força em força, até que nós estaremos diante de Deus em Sião. No versículo 8 ele diz assim: Senhor dos exércitos. Novamente ele usa a palavra Senhor, Deus dos exércitos, relembrando a grandeza, o poder, o governo soberano de Deus, como um general daqueles tempos, um grande capitão, liderava e instruía os seus soldados para onde eles deveriam ir, o que eles deveriam fazer. Da mesma forma, Deus governa soberanamente, está sentado no trono mais alto e sublime, e governa sobre todo o seu povo, o seu exército, que somos nós, a igreja. Ele vai dizer aqui então, seguindo: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Nós devemos fazer igual ele diz aqui, nós devemos clamar, devemos suplicar a Deus. Quando as coisas estão difíceis em nossas vidas e nós não entendemos o que devemos fazer, por onde devemos trilhar, seguir, caminhar, nós devemos buscar a Deus dessa forma. Nós devemos suplicar, queixar-se diante de Deus: Deus, me ajuda, me instrui, eu não posso continuar dessa forma, porque eu quero santificar teu nome, eu quero glorificar o teu nome. E nós servimos a esse Deus que nos ouve, que é o Deus de Jacó. Deus, a mesma coisa que Deus fez na vida de Jacó, aquele homem que foi escolhido por Deus, que foi um dos grandes patriarcas da fé. Até hoje nós oramos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse Deus de Israel, todo-poderoso, é o mesmo Deus para sempre, irmãos. O mesmo Deus quando foi escrito esse salmo, o mesmo Deus desses patriarcas, dos profetas, dos tempos dos apóstolos, dos tempos dos puritanos, dos reformadores, dos pais da igreja. Deus não muda, ele é imutável, amados irmãos. O mesmo Deus de Catarina Vambora, de Lutero, de Calvino, é o mesmo Deus, não mudou nada. Eles morreram, esses grandes heróis da fé, mas Deus permanece o mesmo, será eternamente. Tudo que Deus fez naquele tempo, Ele pode fazer hoje ainda. Ele pode despertar vidas, transformar histórias, derramar um grande avivamento através das nossas vidas. Pode fazer de você uma grande mulher e um grande homem de Deus. Ele pode mudar a tua história. Ele pode fazer aquilo que é muito maior do que pensamos e imaginamos, porque Ele é o Deus imutável. Prosseguindo, ele diz no versículo 9: olha, ó Deus, continua a sua súplica, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Meu irmão e minha irmã, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus está vendo você. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. E no verso 10 ele diz algo maravilhoso: pois um dia nos teus átrios, na tua casa, na tua presença, seja no templo físico, seja no seu quarto de oração, seja no seu trabalho, onde você estiver, você é o templo do Espírito Santo. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Outra característica de um coração salvo, de alguém que é regenerado, alguém que de verdade tem salvação. Primeiro, ele deseja estar na casa de Deus, como nós já falamos. Ele deseja, tem sede, fome por Deus, pela palavra, por ter comunhão, intimidade com Deus e aplicando de forma, no nosso dia a dia, oração. Ele deseja ter um tempo de oração, ele tem um tempo de oração, cultiva uma vida, porque é assim que nós estamos na presença de Deus, nos atos de Deus. Mas algo fundamental aqui é o que ele diz aqui: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Quando o nosso coração é transformado, o pecado, como eu já disse em mensagens anteriores, o pecado não é mais o nosso amigo. Nós não queremos mais permanecer nas tendas da perversidade, vivendo uma vida que desagrada a Deus. Então, se você se entristece pelo pecado, eu quero deixar esse encorajamento para você, porque tem muitos irmãos que têm dificuldade, têm dúvida se são salvos. Uma das evidências principais é que você odeia o pecado. Você se entristece, você chora pelo seu pecado. Você não quer estar nas tendas da perversidade. E como que você, então, pode vencer qualquer pecado? Vou deixar uma dica importante para você.
procure conhecer mais a respeito dos atributos de Deus, mais a respeito de quão maravilhoso e glorioso é esse Deus, que ele é muito mais satisfatório, muito mais melhor do que o pecado, né? Desculpa aí a repetição de palavra, muito mais melhor, né? Mas vocês entenderam. Deus é muito, muito superior às promessas mentirosas do pecado. E também, além de meditar, estude os atributos de Deus, estude muito sobre a cruz, aquilo que foi feito ali, o quanto custou a sua salvação. Quanto mais você se aprofundar nessas verdades do Evangelho, mais o pecado vai perdendo seu poder. Porque é assim, a santidade tem um aspecto negativo e positivo. Positivo é você se encher mais de Deus. Negativo é você se afastar do pecado. E ele diz assim no 11, versículo 11, e aqui eu quero concluir essa mensagem. Ele diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem nega, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Olha que maravilhosa a forma que o salmista descreve Deus aqui. Ele diz que Deus é sol. Por que Deus é sol? Ele usa essa figura de linguagem, porque Deus, ele é aquele que dá vida. Se não houvesse sol, as plantas não cresceriam. Seria horrível, seria trevas, escuridão. Da mesma forma é a minha vida e a tua vida e a vida de todos sem Jesus Cristo, que é o sol da justiça. Nós estamos em trevas, em morte, mas Jesus Cristo é o sol da justiça, que nos ilumina e nos mostra o caminho até o Pai. Aquele que nos dá vida, vida eterna. Aquele que transforma todas as coisas, porque a partir de Jesus nós podemos ver a realidade, a vida como realmente é. Somente Jesus Cristo. Ele é o sol que aquece o nosso coração frio. A sua presença transforma nossas vidas. Ele diz também que o Senhor é escudo. E eu acho fantástico essa coisa aqui de escudo, porque o escudo, né, é algo fundamental para um guerreiro, para um soldado. Porque naqueles tempos, né, um soldado sem escudo ele estava morto. E a ideia aqui é o seguinte, que Deus é aquele que protege a nós. Ele protege os seus eleitos de todo o mal. Ele nos guarda, como o Senhor Jesus Cristo orou na oração dominical, né, na oração do Pai Nosso. Guarda-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Então, se você é um cristão verdadeiro, saiba disso, você está seguro. Você está protegido por Ele. Jesus falou, né, das suas ovelhas, ninguém as arrebatará da minha mão. Então, se você é o eleito, se você tem já certificado, como Paulo vai falar, né, que deve ser certificado a nossa eleição, Pedro também fala isso, né? Se você já sabe que é salvo, e dá para saber sim se você é salvo, examinando a sua vida conforme as Escrituras, pelo fruto que a tua vida produz, na verdade, como Jesus falou, a árvore é conhecida pelo fruto. Você vai saber, dá para saber pela palavra de Deus se você de fato nasceu de novo, se é um cristão ou não. A própria carta de 1 João é uma coletânea de vários princípios, de vários testes para saber se você é salvo ou não. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que se você é salvo, se você tem essas características que eu já descrevi aqui, você pode ficar em paz, porque nada vai te roubar a presença de Deus, no sentido de Ele ser o teu Pai. Sim, muitas vezes Ele vai te disciplinar quando você pecar, quando você for rebelde e não quiser andar pelos caminhos da retidão, mas Ele vai disciplinar você como um pai de amor. E Ele nunca vai retirar o amor dEle sobre a tua vida. Você está protegido, guardado. Irmãos, essa verdade da nossa união com Cristo, dessa doutrina da justificação, traz uma paz tão grande. Saber que eu não posso perder a salvação, que eu já estou salvo, porque a salvação não tem nada a ver com aquilo que eu fiz, mas com aquilo que Cristo fez perfeitamente na cruz. Tem a ver com a eleição, e que Deus escolheu os seus eleitos, e que aqueles que Ele salvou, que já entraram na arca, né, que representa Cristo, a arca de Noé, eles estão seguros e salvos da ira de Deus e podem descansar em paz. Não significa que devemos descuidar, que devemos viver de qualquer forma. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que nós não precisamos mais viver preocupados, porque já somos salvos pela graça. E a salvação ela é dividida em três formas, né? Quando nós cremos em Cristo, na sua morte e ressurreição, e confiamos nele somente, nós somos salvos da condenação do pecado. Nós somos salvos quando cremos. Nesse exato momento, nós estamos sendo salvos, ou seja, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, isto é santificação.
E um dia, quando o Senhor Jesus Cristo nos chamar para a glória, ou Ele voltar, né, antes de morrermos, nós seremos salvos da presença do pecado. Então, quando você pensar em salvação, lembre nesses 3 aspectos. Fomos salvos da condenação do pecado quando cremos, estamos sendo salvos do poder do pecado, e isso acontece de forma simultânea, a ação do Espírito Santo e também o nosso esforço, né, que é o próprio Espírito Santo, na verdade, que produz em nós a nossa mortificação do pecado, ou seja, então o pecado está perdendo poder em nossas vidas até que um dia, só quando morrermos ou Cristo voltar, seremos completamente livres da presença do pecado. Por isso que será o paraíso. E ali não vai haver mais dor, choro, tristeza, sofrimento, ódio, depressão, ansiedade, né? Por quê? Porque o pecado já não vai mais existir. E porque todas essas coisas que eu falei agora são consequências, né? Doenças, morte, sofrimento, consequências do pecado. Ele diz, o Senhor então é o sol e escudo. Ele nos protege. E ele diz, o Senhor dá graça e glória. Daqui é lindo, irmãos. Ele nos concede graça. O que graça? É favor imerecido. A única coisa que eu e você merecia, a única coisa que merecíamos era uma coisa só. Eu sei que quando eu digo isso, muitos ficam furiosos, mas é a verdade. O que você merecia era o inferno. Era lá que você deveria estar, lá que eu e todos nós, filhos de Adão, da raça humana, merecíamos a ira de Deus, porque nós somos piores do que pensamos, somos mais corrompidos e depravados que temos noção e imaginamos. Mas Ele nos salvou pela graça. Ele fez, mesmo sabendo que nós iríamos o trair, como já o traímos quando pecamos, Ele nos amou. Imagina assim que você vai casar, né? Imagina um casal que vai casar, melhor dizendo, e só que o noivo, ele vai casar com aquela moça, já sabendo de todos os pecados que ela haveria de cometer, que ela já ia trair ele, que ia decepcionar ele, que ia abandonar ele, que iria ser rude com ele, que iria virar as costas para ele. Se você fosse uma noiva ou noivo, você casaria com essa pessoa? Que você soubesse tudo que ela iria, a forma como que ela ia se tratar com você, como que ela ia agir com você? É difícil, né? Mas foi isso que Jesus fez conosco. Ele já sabia de todas as nossas quedas, todos os nossos pecados, ele já sabe, né? Mas falando no tempo eterno, né? Quando foi feito o pacto, a aliança da salvação. Ele já sabia, e mesmo assim ele casou, e nós somos hoje a sua noiva. E estamos sendo santificados, lavados. Fomos lavados já pelo sangue de Cristo, mas o Espírito Santo está santificando a nossa vida dia após dia, incansavelmente, até um dia que seremos perfeitos. E não haverá mais ruga, mancha, e nada de pecado feio, sujo em nós. Porque Jesus Cristo, nosso noivo amado, nos amou e deu a sua vida na cruz pelos nossos pecados. Ele diz aqui, o Senhor dá graça e glória. Essa palavra glória nos lembra da glorificação. Quando você pensar, né, no plano redentivo de Deus, lembre aquilo que Romanos 8 fala. Aqueles que Deus predestinou, esse também chamou. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou. Aqueles que Ele justificou, Ele santificou e Ele glorificou. Esse texto é como se fosse uma corrente de ouro. Ele está ligado, a justificação está ligada com a santificação, que está ligada com a glorificação. Então, o nosso destino, irmãos, é a glória. Calvino dizia que nós nunca seremos aptos para o serviço de Deus se nós não olharmos além dessa vida passageira. Então, a nossa esperança tem que estar no céu. Tem que estar no céu. Todas as decisões, escolhas, atitudes, rumos que tomamos aqui, temos que pensar antes disso o seguinte: isso vai me ajudar nessa caminhada rumo ao céu ou isso vai me atrapalhar? Isso vai me ajudar a viver e ser mais como Cristo? Mais perto de Cristo? Isso daqui vai me projetar nessa caminhada para o céu ou isso vai me atrapalhar? Assim que nós devemos decidir tudo sobre com quem vamos casar, sobre que emprego, trabalho, etc, etc. Né? Tudo em nossa vida. Porque nós somos peregrinos, queridos. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos desse mundo. Ou seja, nós estamos em uma viagem rumo à eternidade.
E só existem dois caminhos. Você, nesse exato momento, ou está no caminho estreito ou está no caminho largo. Ou você está caminhando para o inferno, ou você está na estrada para o inferno, ou você está na estrada para o céu. Não existe outro. Então não existe nessa vida nada mais importante do que você ter a certeza que você está no caminho certo. Eu vou recomendar para você o livro do Peregrino, de John Bunyan. Se você tem dificuldade com ler, eu recomendo mesmo assim, faça o esforço para ler o livro do Peregrino. É o livro, depois da Bíblia, mais importante que você vai ler. Isso não sou eu que estou dizendo, mas todos os grandes teólogos e reformadores, melhor dizendo, né, todos, que o livro foi lançado no período pós-reforma, os puritanos, os antigos presbiterianos, né, batistas, eles recomendavam para qualquer um das igrejas, praticamente toda a igreja já conhecia, falando desse período ali pós-reforma, todo mundo lia esse livro, tanto crianças quanto velhos, né. É um dos livros mais importantes, se não o mais importante que você pode ler depois da Bíblia. Se você tem muita dificuldade, tem o filme, pesquise no YouTube, tem de forma gratuita ali, chama-se O Peregrino, Uma Jornada para o Céu. Ele nos mostra a vida cristã como se nós estivéssemos de fato em uma viagem. E nós estamos numa viagem. E nessa caminhada nossa, irmãos, dificuldades, tem momentos de provação. Eu vou exemplificar, eu gosto muito de fazer trilhas, né? Eu tenho um espírito muito aventureiro. E eu amo poder andar em mato, em mata, sabe? Com facão na mão, bem aquela coisa de Rambo mesmo, né? Eu gosto muito disso. E quando você vai fazer uma trilha, eu já tive algumas oportunidades, né? Acampar, e você quer chegar em um determinado local, mas para chegar naquele local, que geralmente você vai subir uma montanha, né? E que é o local mais alto, que de lá de cima você vai ver toda a paisagem linda, maravilhosa, assim, né? É deslumbrante. Alguns de vocês já fizeram trilha comigo, então sabem o que eu estou dizendo. Só que para chegar lá, no topo da montanha, você tem que caminhar muito, você tem que trilhar, você tem que passar por lugar escorregadio, você passa por momentos assim que você fica cansado, sua perna fica cansada, seu corpo fica cansado, você fala assim, vamos descansar ou vamos desistir, vai demorar para chegar. E tem perigo, animais peçonhentos, né? Aranhas, cobras, serpentes, né? E é da mesma forma a vida cristã, você tem que tomar cuidado, você tem que estar sempre atento onde você está pisando, os caminhos que você está escolhendo para você não se perder na trilha, nessa caminhada. Da mesma forma é a vida cristã. Usando isso como uma metáfora, né, figuradamente. Nós estamos rumo ao céu. Pela graça de Deus, nós temos na nossa mão uma bússola, temos uma lanterna, temos um mapa, que é a Bíblia. E se nós prestarmos muita atenção nos detalhes desse mapa, que é a Bíblia, figuradamente falando, se nós seguirmos a orientação da bússola, que também, né, é a palavra de Deus, nós, não tem como nós não chegarmos no caminho certo, porque foi assim que o Senhor determinou. Então, não sei qual que é o período que você está passando na sua vida, se é muito difícil, você está cansado, desanimado, continue, porque você sabe o caminho que você deve seguir. A palavra é a nossa luz, ela nos guia, aponta o caminho certo. E mesmo nessa caminhada, haverá momentos que nós vamos desanimar, mas haverá momentos de alegria e momentos de tropeço, que nós vamos cair, se machucar, mas o que importa não é como nós vamos chegar, não é se vamos chegar muito bem arrumadinhos, vamos dizer assim, né? Ou se vamos chegar todos sujos de lama, ou mesmo feridos, ou cansados, mas o que importa é que não deixemos de caminhar, não deixemos de caminhar, corramos com perseverança essa carreira, né, que Ele nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que está lá no final dessa trilha, dessa caminhada, dessa estrada, nos esperando. Que nossos olhos estejam nele. E nos utilizemos dos amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão ao nosso lado nessa caminhada. Eles têm um papel fundamental para nos encorajar, para nos incentivar. Não ande sozinho, não se isole, porque as possibilidades de você perecer assim, se isolando, se afastando dos santos, do povo de Deus, é muito grande de você se perder. Fique então junto com as ovelhas e continue seguindo esse caminho estreito, e você chegará no destino final. Ele diz aqui que Deus, ele não nega nenhum bem àqueles que andam retamente. Isso é maravilhoso, irmão. Se nós procuramos viver em santidade, em retidão, colocando Deus em primeiro lugar, se submetendo à vontade dele, ele faz grandes coisas por nós, coisas incríveis acontecem, coisas sobrenaturais. A mão poderosa de Deus se move de uma forma assim maravilhosa, que nós
nem conseguimos acreditar sequer, muitas vezes, imaginar, pensar. Mas é o que Paulo disse em Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos por meio do seu poder que opera em nós. E ele termina o Salmo dizendo assim no verso 12: Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o jovem, a criança, o idoso, que coloca a sua confiança, que coloca a sua fé, a sua esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso, no Senhor Salvador Jesus Cristo, no Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã que ouviu. Guarde essas palavras no teu coração, medite nelas, e que o Espírito Santo te dê graça para receber essa palavra e viver e praticar tudo isso que foi instruído, que foi ensinado nesses minutos aqui de reflexão na palavra. Que o Deus Pai Todo-Poderoso te conceda graça, te conceda paz. Em nome de Jesus. Amém.